Fala pessoal, muito bom dia. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área. Começando nossa análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Hoje um pouquinho mais cedo, em vista de que ontem nós não tivemos a análise disponibilizada no canal. Agora, dia 25 de junho de 2025, quarta-feira, pessoal, são aproximadamente 4h52 da manhã. Vamos dar uma olhadinha no calendário econômico. Ontem tivemos dois eventos importantes. Saiu para nós a confiança do consumidor referente ao mês de junho, resultado abaixo da projeção de 99,4. E também tivemos o depoimento de Powell, presidente do Fed, e acabou, né, seguindo aí, pessoal, a mesma retórica de outros encontros, comissões, seminários. Powell basicamente repetiu que cortes nas taxas de juros podem esperar enquanto o Fed estuda os impactos tarifários. Então, houve uma certa pressão por parte dos membros republicanos sobre o motivo do Fed não estar cortando as taxas como o presidente Donald Trump exigiu. Então, basicamente, Powell disse que ele e muitos no Fed esperam, né, que a inflação comece a subir em breve e que o Banco Central não tem pressa em aliviar os custos dos empréstimos enquanto isso. Então, basicamente, ele manteve a mesma ladainha de sempre, referindo à necessidade de aguardar novos dados, novos resultados, justamente para identificar se faz sentido, né, a possibilidade de corte nas taxas de juros ou se mantém ao nível que está atualmente. Então, basicamente, foi compartilhado por Powell algumas projeções referente à inflação, porém, pelo lado dos republicanos, também trazendo alguns dados importantes, questionaram a veracidade dessas informações. Mesmo assim, pessoal, diante de um cenário de incertezas, né, ao que tange a economia norte-americana, tivemos aí a Nasdaq fechando em nível recorde pela primeira vez desde fevereiro, né, com redução de riscos, também ocasionado, né, pessoal, pelo cessar-fogo de Israel e Irã, né, acaba trazendo aí maior otimismo para os mercados. Lembrando que essa alta representou uma reviravolta notável aí para o índice, que chegou a cair até 23% em relação ao seu pico mais recente, tá? Então foi um dia de renovação da máxima histórica da principal bolsa de tecnologia lá nos Estados Unidos, né? A questão do, da redução do risco político também torna-se um catalisador positivo e aí acabou impulsionando essa alta generalizada aí nas três principais bolsas lá no país norte-americano. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha como foi o fechamento aqui das três principais bolsas. Tivemos uma alta de 1,11 em S&P, Dow Jones alta de 1,19 e a Nasdaq uma alta de 1,43. Pessoal, o Bitcoin não foi diferente, acompanhou basicamente o cenário global, uma alta menos expressiva, 0,66. Neste momento, para nós aqui, ó, preço a mercado 106.620 dólares. Então, vamos dar uma olhada para ver o que rolou após a última análise e quais são as perspectivas aí para a movimentação do preço no dia de hoje, dia 25 de junho, até a nova análise. Acredito, né, que no final do dia, por volta das 11 da noite, ou, né, posteriormente no dia de amanhã. Então, pessoal, basicamente mantendo aqui o tempo gráfico
No diário, a gente fez algumas alterações ao que tange as marcações para referência, né, seja para os suportes, seja para as resistências, né, mantivemos, né, a banda superior fazendo alusão à sequência lógica desses topos descendentes e também identificamos, né, a banda inferior fazendo alusão a esses fundos descendentes. Então a gente tem basicamente o preço trabalhando neste momento em um canal, né, um canal descendente. Fizemos a identificação da possibilidade futura da formação de uma bandeira de alta em vista da estrutura de preço que foi delineada aí ao longo da linha do tempo. Então temos uma movimentação verticalizada, o mastro, topos e fundos descendentes, que seria a flâmula, e posteriormente, né, pessoal, um movimento verticalizado ascendente aí, inclusive rompendo, né, o topo histórico aí na proximidade dos 112 mil dólares. Então é algo que a gente deixou no radar. É óbvio que a gente vai analisar dia após dia, né, seguindo aqui todo um raciocínio, um planejamento, sem atropelar os processos, mas a gente já vai colocando aí algumas possibilidades reais, né, do que possa acontecer com o Bitcoin, para quem sabe aí nas próximas semanas, né, ou até mesmo aí nos próximos meses. Então, a gente colocou como possibilidade real, né, pessoal, os compradores de fato buscarem a banda superior aqui da nossa resistência em vista do que foi produzido, né, de formação de candlestick na segunda-feira, né, é um padrão de força, além de um volume expressivo. Então, tecnicamente, esses caras, né, poderiam induzir, né, os compradores a continuarem a movimentação em blocos, buscando aí níveis superiores de preço. Porém, naquele momento, colocamos aí como uma grande possibilidade uma eventual retração, né, pessoal, para posteriormente a busca aqui da nossa resistência, a proximidade ali dos 109 mil dólares, né, foi o nível de preço na qual identificamos uma certa acumulação de lotes, mas vocês percebem, né, que os compradores, diante aí de tais acontecimentos, né, a grande aptidão por risco, conseguiram manter o preço acima da média de 20 períodos, né, pessoal? Então a gente tem de fato aí dois candlesticks fechando acima da média de 20 períodos, o que é uma ótima sinalização, né? De fato, eu imaginava aí uma eventual correção para posteriormente, né, a nova ascendência, mas, né, veio aí os compradores segurando com louvor, né, a região da média e trazendo aí bastante otimismo aqui para nós investidores do mercado. Então, pessoal, o que que a gente percebe, né, daqui em diante? O cenário basicamente se manteve, né, até melhor do que o esperado. Nós sabíamos da condição, né, de potencial busca por níveis superiores através desses caras aqui na segunda-feira, né, o cenário tornou-se bastante favorável. Quando a gente analisa aqui, por exemplo, no tempo gráfico de 4 horas, a gente vê uma sequência lógica bastante interessante, pessoal, da ascendência desses fundos, tá? Então, o que que geralmente vem depois de uma sequência lógica de fundos ascendentes, pessoal? Geralmente vem um movimento verticalizado, tá? Geralmente vem uma porrada bastante expressiva e temos grande potencial para que isso aconteça já no dia de hoje. Então, é fundamental o acompanhamento, principalmente após a abertura do mercado norte-americano, a partir das 10h30 da manhã, horário de Brasília. Evidentemente é quando adentra mais volume aqui no mercado cripto. Então a gente tem aí basicamente, né, fazendo alusão aos compradores, a faca e o queijo na mão, tá? Seguindo esse raciocínio e esse, né, princípio e fundamento básico do mercado, temos aí um grande potencial, né, de vir um movimento totalmente verticalizado para quem sabe, né, possamos buscar ali a região dos 109 mil dólares, que tecnicamente faz alusão aqui à nossa resistência, à nossa banda superior do canal. Outro ponto também, pessoal, que pode acontecer evidentemente e que você deve estar ciente, é a questão de, caso não adentre,
né, volume comprador aí nas próximas horas e tenhamos a perda, né, dessa estrutura ascendente, ou seja, se perdemos a mínima aqui, pessoal, do candlestick anterior, próxima aí à região dos 106 mil dólares, evidentemente perdendo, né, a gente desmonta essa estrutura de fundos ascendentes e aí sim poderemos buscar níveis inferiores, que é uma correção tecnicamente saudável em vista da amplitude de movimento de alta que tivemos aí nos últimos 3 dias, o que é também bastante comum e a gente gosta de passar sempre os dois lados da moeda justamente para que você entenda aquilo que o mercado esteja querendo fazer. Então, basicamente é uma condição que a gente impõe aqui, obviamente, que perdendo aí a região dos 106 mil dólares, evidentemente quebrando a estrutura de ascendência desses fundos, a gente poderá buscar níveis inferiores, talvez aí na proximidade da média de 20 períodos, né, num tempo gráfico aqui de 4 horas, aí na proximidade dos 104.700 aproximadamente. Então, a gente analisa no diário, a gente também tem a proximidade aqui da média de 20 períodos nos 105.100. Vai depender muito, né, de como os compradores irão reagir, evidentemente, né, em um cenário aí de eventual correção. Então a gente tem o primeiro suporte aqui na proximidade da média. Evidentemente, pessoal, né, vamos ter que analisar volume, né, o que terá de formação de candlestick, reduzindo o tempo gráfico, né, analisar a estrutura de preço, para posteriormente, né, a gente conseguir enxergar se de fato teremos já uma reação novamente por parte dos compradores de forma contundente ou se iremos buscar níveis inferiores, né, como eu mencionei, por exemplo, analisando aí o tempo gráfico diário, temos aqui a questão da abertura e fechamento desses dois candles, né, e a proximidade dos 105,5. Posteriormente, a gente tem aí um suporte, né, terciário na proximidade dos 105. Então, isso também precisa estar no radar de todos vocês, justamente porque a gente precisa considerar todas as possibilidades para, né, você não ser pego aí de surpresa, evidentemente, né? Quando você analisa assim de uma forma mais crua, é óbvio que acaba induzindo, né, você justamente a adentrar aí no mercado de forma comprada, mas é necessário que você, né, entenda aí os potenciais riscos em vista, né, do que foi o cenário nos últimos 3 dias, né? Basicamente, só volume comprador adentrando no mercado, então é muito comum aí eventuais retrações, né, justamente para que posteriormente o mercado é, dará continuidade na busca ali, né, pelo nosso alvo ou até mesmo passando além disso. Então acho que basicamente é esse o cenário. A gente teve aí um dia bastante positivo na terça-feira, né? Na segunda-feira nem se fala. Nós tínhamos alguma preocupação analisando aí de uma forma mais micro a questão da estrutura de descendência desses topos também. Ao que parece, foi quebrado essa estrutura micro, né, pessoal? A gente teve aí os compradores conseguindo tal façanha. Então, basicamente, a gente enxerga aí um cenário bastante positivo, em vista, inclusive, da renovação da máxima histórica da Bolsa de Tecnologia, né? A Bolsa Nasdaq é uma bolsa que tem forte correlação com o Bitcoin, então, obviamente, a Bolsa Nasdaq performando acaba trazendo volume aqui, né, para o mercado cripto e, obviamente, poderá nos auxiliar aí pela busca de novos níveis de preço, quem sabe, né, na proximidade aí do topo histórico e sendo bastante otimista, né, renovando, né, a máxima histórica também. Beleza, pessoal? Acho que basicamente é isso, né? As marcações elas vão se manter na análise de hoje. O cenário é bastante positivo. Vejo aí um grande potencial de buscarmos, né, já a proximidade do 109. Evidentemente, temos algumas condições, né, que foram impostas na análise aqui. A questão da cautela, né,
de não perder essa estrutura de fundos ascendentes, né? E justamente, quem sabe, tenhamos aí já para agora de manhã, a movimentação verticalizada vai depender muito, né, dessa condição que foi imposta aqui, né, para acompanhamento. É uma forma de gatilho justamente para você compreender as reais possibilidades de movimentação do preço. Beleza, acho que no gráfico a gente está ok. Vamos dar uma olhadinha no livro rapidamente, ver se houve alguma alteração mais importante. Então, pessoal, aqui na região dos 107,200, a gente já tem alguma acumulação de lotes. São quase 11 milhões de dólares posicionados, basicamente na proximidade aí da máxima desse candlestick que abriu às 9 da noite de terça-feira. A gente tem uma certa proximidade com o atual preço a mercado. Então, é importante, né, inclusive frisar essa possibilidade de perca desses fundos, justamente porque temos lotes posicionados aí, pessoal, na proximidade. Depois, na região dos 108, temos também alguma coisa, quase 8,5 milhões de dólares posicionados. E na região dos 109, a gente tem mais 11,5 milhões de dólares posicionados, ou seja, vai se aproximando aí tecnicamente da nossa banda superior da resistência, a gente começa a presenciar a acumulação de lotes, o que vai exigir dos compradores, né, bastante protagonismo, aptidão por risco, justamente para que eles possam, né, remover esses lotes ou que seja de forma parcial para facilitar, né, no futuro próximo a continuação por a busca aí de níveis superiores de preço, tá? Já na região dos 110, pessoal, a gente já tem uma barreira bem expressiva que são quase 26 milhões de dólares posicionados, então é bastante dinheiro tecnicamente. Então, a gente pode colocar aí um range entre a região dos 109 a região dos 110 mil como bastante conflitada, temos bastante dinheiro posicionado ali no livro de ofertas e, evidentemente, né, teremos algum, eh, alguma briga, né, uma bateção de cabeça, uma eventual retração, justamente porque é muito difícil o preço passar direto diante dessas condições. E aí, mais acima, acho que não faz sentido a gente compartilhar, né? Vamos por partes, como dizia o Jack Stripper. Agora, analisando pelo lado dos compradores, a gente tem um livro totalmente pulverizado, tá, pessoal? Aos níveis que estão sendo compartilhados aqui no presente momento. Infelizmente, né, o livro aqui dos compradores bastante diluído. Talvez tenhamos aí uma maior acumulação somente na região dos 100 mil dólares, quase 9 milhões de dólares posicionados aqui a este nível de preço. Nos demais níveis, totalmente pulverizado, e é um péssimo sinal, porque é muito fácil mover preço, né, quando a gente tem um livro totalmente vazio. Então, é um alerta também, evidentemente, aí para todos vocês, mas temos, né, os ETFs performando de forma positiva e acredito que grande parte aí desses resultados dos últimos 3 dias, né, tenham vindo da movimentação de lá e a gente espera que nessa semana continue essa mesma busca aqui pelo ativo. Beleza, pessoal? Acho que é isso então. A gente vai manter as marcações, como eu mencionei, né? Fizemos uma análise macro, uma análise micro. Acho que foi bem desenhado aqui o cenário, né, do que temos aí de possibilidades, alguns gatilhos, né, condições que foram impostas justamente para você não ser pego aí de surpresa. E é isso, vamos todos acompanhar no dia de hoje, dia 25 de junho, e a gente retorna na próxima análise justamente para entender o que rolou, né, e quais serão aí os próximos capítulos aqui no Bitcoin. Fechado? Então, pessoal, vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui nos canais. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É muito importante, né,
seu engajamento para que possa chegar de forma orgânica ao maior número de pessoas esse conteúdo. Beleza? Então é isso. Eu te desejo aí um excelente dia. A gente retorna provavelmente à noite ou, se for o caso, amanhã, dia 26. Um grande abraço e até mais.